Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Bom, hoje eu vou trazer para vocês 3 espécies de plantas totalmente diferentes que são chamadas de mentruz, que são chamados também de mastruço ou mastruz. Bom, essas plantas elas são muito confundidas pelo seu nome popular, né, que é, enfim, igual. Vários lugares elas recebem esse nome, mas são plantas totalmente diferentes, com propriedades e usos diferentes, com tempos de usos diferentes, né, com finalidades diferentes, mas recebem o mesmo nome popular. Bom, só que eu vou explicar um pouquinho a respeito sobre a nomenclatura das plantas, né, de todos os seres vivos, na verdade. A importância de você falar, de você tentar, né, saber do nome científico das plantas, para isso, para não haver confusão mais entre uma espécie e outra, tá? E já eu mostro para você aí as 3 espécies então de plantas chamadas de erva de Santa Maria, chamado de mastruz, né, mastruz ou mentruço, enfim, existem vários nomes populares, mas esses aí são, né, em comum entre essas plantas, e havendo então essa confusão. Bom pessoal, se faz necessária a nomenclatura das plantas justamente por isso, porque cada lugar elas vão receber um nome, e aí, por exemplo, aqui a gente fala uma determinada planta de erva de Santa Maria. Lá no Rio Grande do Sul, erva de Santa Maria já não é a mesma daqui. Lá, por exemplo, no Nordeste brasileiro, erva de Santa Maria, que é para nós aqui erva de Santa Maria, para eles já é mastruz. Então você vê que cada local vai dar um nome, né, para aquela planta, para um animal também. Isso daí funciona com qualquer ser vivo. Então, as pessoas, né, o mundo todo, cada local, cada região vai dar um nome para uma determinada espécie. Então, assim, para aquele conhecimento local, tá tudo bem, as pessoas vão fazer o uso, não vai ter nenhum problema. Por exemplo, aqui na minha região, erva de Santa Maria, para qualquer pessoa que você pergunta, elas vão saber que erva de Santa Maria é o Chenopodium ambrosiioides, não que elas saibam o nome científico da planta, né? Mas assim, ela sabe que erva de Santa Maria é uma planta que tem um determinado porte, que é assim, que tem um determinado cheiro, um certo odor e tal. Elas conhecem a planta. Por quê? Porque, enfim, faz parte da região, da cultura desse povo. Agora, se eu vou lá e falo assim, lá no Rio Grande do Sul, eu quero erva de Santa Maria, será que eles vão trazer a mesma planta que aqui a gente chama de erva de Santa Maria? Certamente eles terão outras plantas que também chamam de erva de Santa Maria. E no caso, se uma pessoa lá do Nordeste vem aqui e fala, eu quero mastruz, eu vou trazer para ela uma outra planta que aqui na minha região se chama mastruz, e não a erva de Santa Maria, né? Como lá eles chamam de mastruz. Para você ver que é um pouco complexo, a gente falando isso daqui fica bem complicado, na verdade. Por isso, há muita confusão entre as plantas, por isso. As pessoas fazem uso errado, fazem uso de uma determinada planta que talvez tenha uma toxicidade elevada, uma planta tóxica, e aí faz o uso, por quê? Porque ouviu falar que é uma determinada planta, mas na verdade é uma totalmente diferente, né? Tem muito disso, né? Tem plantas que têm o mesmo nome popular, porém são plantas totalmente diferentes entre propriedade, né, entre benefícios, em como que faz o uso, em tempo de uso, será que realmente pode fazer o uso dela ou não, será que ela é tóxica ou não, tem tudo isso. Então por isso a importância de fazer a nomenclatura das plantas. E não é à toa, né, que esse nome é determinado, por exemplo, numa língua, né, extinta, que é o latim. Então a gente tem a nomenclatura das plantas, dos seres vivos, né, através então desse idioma que não se tem mais, que no caso é o latim, né, só é falado então lá no Vaticano. Mas enfim, é um caso à parte. Mas o latim então, ou então uma palavra latinizada, né, que é a nomenclatura de um ser vivo. Justamente por isso, porque dessa forma, né, pode-se designar uma determinada espécie no mundo inteiro e aí todo mundo vai saber que é exatamente aquela espécie ali que eu estou falando. Então, por exemplo, quando eu falo de erva de Santa Maria aqui, eu estou determinando, estou falando que é uma planta, né, da família da Amarantaceae, né, da família do caruru, por exemplo. E essa planta ela tem um determinado porte aí por volta de 1 metro de altura, é uma planta que tem um odor bem forte e tal.
E entre um dos nomes populares dela é erva de Santa Maria, mastruz, mastruço. No México ela é bastante utilizada e recebe o nome de epazote. Então assim, cada lugar vai dar um nome aí popular para essa planta, certo? E o seu nome científico é Chenopodium ambrosiioides, legal? Então agora a gente sabe que essa planta, embora tenha vários nomes populares, ela se chama então Chenopodium ambrosiioides, que é essa planta da família Amarantácea, né, da família dos amarantos e tal, e tem essas características aqui, certo? Que tá aí as imagens para você então saber que planta que é o Chenopodium ambrosiioides, se é a mesma erva de Santa Maria ou mesmo mastruz que eu estou falando, que é o que você conhece. Agora vai uma outra imagem de uma outra planta que também é chamada de mastruz, porém ela é rasteira, já é uma planta totalmente diferente, né? Você vê que é uma planta que não tem o mesmo aspecto da outra e, consequentemente, é uma planta de um gênero totalmente diferente, uma espécie diferente, de um gênero diferente, de uma família diferente. O primeiro, o Chenopodium ambrosiioides, é uma planta da família dos amarantos, né, da Amarantaceae. Agora eu tenho uma planta, o mastruço rasteiro, ou mastruz, ou mentruste, ou então a erva de Santa Maria também. Ele é uma planta rasteira, totalmente diferente, né, do aspecto da outra, e seu nome científico é Coronopus didymus. Essa planta já é da família das brássicas, da mesma família da couve, né, do brócolis, da couve-flor. Essa já é uma punk, uma planta alimentícia não convencional, embora a outra também seja, mas é mais consumida lá, por exemplo, lá no México. Bom, mas enfim, essa planta já é uma planta totalmente diferente, com outras propriedades medicinais, que já eu vou falar sobre algumas propriedades das três aqui para você. Agora já vai a imagem de uma outra planta que é da família dessa segunda, tá? Essa também é da família das brássicas, mas é uma espécie diferente. Essa planta já é o lepídio virgínico. Ele é também chamado de mastruço da Virgínia, mas também recebe um nome aí popular, né, de mastruz, mastruço. Todas as três são chamadas popularmente de mastruço, todas as três são chamadas de erva de Santa Maria, todas as três são chamadas aí de erva vomiqueira, todas as três são plantas vermífugas e todas as três recebem nomes populares iguais, porém são espécies diferentes. Uma é rasteira, a outra já tem um porte arbustivo. Então você vê que quando eu falo o nome de uma planta pelo nome popular, chega a ser bem perigoso, porque você pode fazer o uso de uma planta simplesmente só ouvindo os benefícios e ouvindo então o nome da planta, não quer dizer que você vai pegar a planta correta. Por isso você deve observar todas as características da planta, identificar a planta e identificar pelo nome científico. Procurar a informação da planta pelo nome científico, ok? Bom, agora que você conheceu então o Chenopodium ambrosiioides, que é erva de Santa Maria, que conheceu aí o Coronopus didymus, que também é erva de Santa Maria, e você conheceu o Lepídio virgínico, que também é uma planta chamada de erva Santa Maria, né? Ambos sejam mastruz, todos eles, né, cada um deles tem propriedades diferentes. O Chenopodium ambrosiioides é uma planta muito utilizada contra vermes, é uma planta para aumentar a imunidade, uma planta anti-inflamatória, também uma planta chamada de cola-osso, porque é uma planta que ajuda muito nos casos de osteoporose, nos casos também aí de processo de uma fratura. Uma planta muito interessante para esses casos também. Então, muito boa para isso. E essa planta, na sua composição, ela tem bastante um ativo chamado ascaridiol. E o ascaridiol, ele confere à planta um grau de toxicidade elevado, que não pode fazer o uso dessa planta contínuo. Então, olha aí, é bem diferente das outras que eu vou falar aqui para você. Então, esse ascaridiol confere à planta um grau de toxicidade e, lógico, também seus benefícios. Mas, além, ele fornece os benefícios, mas não pode fazer o uso contínuo da planta. Então, o Chenopodium ambrosiioides é uma planta que você deve utilizar de 1 a 2 vezes ao dia, por 7 dias a no máximo 15 dias, tá? Consecutivos. Você não pode fazer o uso contínuo dessa planta. Já Coronopus didymus, ele é uma espécie de agrião.
Ela é uma planta da família das brássicas, uma planta alimentícia não convencional, uma espécie de agrião que você pode fazer o consumo todos os dias. Se quiser fazer o consumo dele, né, na sua alimentação, pode fazer chá, fazer, enfim, várias finalidades, né, mas pode fazer o consumo dele todos os dias sem problema nenhum, diferente então da erva de Santa Maria que eu falei aqui do Chenopode ambrosióides. E essa planta, ela tem ações melhores aproveitadas contra contusão e também processos inflamatórios das vias respiratórias, como o caso de gripe, né, resfriado, asma, bronquite. É uma planta bem interessante para esses casos. A outra também é boa para o sistema imunológico, essa também mas aquela é melhor contra vermes. E, por exemplo, em caso de uma contusão, né? Já essa, além de contusão, é melhor ainda para o sistema respiratório. E a outra, a terceira, que também é chamada de mastruz, que é o lepídio virgínico, ele tem uma alta quantidade, né, concentração de vitamina C. E isso torna a planta boa para o sistema imunológico, assim como as outras. Na sua raiz é que está a propriedade realmente vermífuga, diferente, por exemplo, lá da primeira, né, da erva de Santa Maria, primeira que eu falei, que é o Chenopode ambrosióides, que a planta toda é utilizada contra vermes. A segunda também ela toda é utilizada contra vermes. E a terceira é a raiz que é utilizada contra vermes. E a sua parte aérea é utilizada, por exemplo, contra colite, é utilizada nos casos também aí da baixa imunidade, nos casos de gripe, também aí problemas, né, respiratórios e tal. Então é uma planta bem interessante nesses casos. As três, elas são bem similares também em algumas propriedades, mas são plantas com usos diferentes, né, com partes diferentes medicinais. Por exemplo, a terceira você utiliza a raiz para, por exemplo, combater vermes e a parte aérea mais para a questão respiratória. Já a primeira você utiliza a planta toda nos casos de vermes. A primeira, o Chenopode ambrosióides, você tem um uso por uma semana, no máximo uns 15 dias. Já as demais você pode fazer o uso todos os dias, sem problema nenhum, ok? E outra coisa, o Chenopode ambrosióides, ela é uma planta que você pode, no caso, né, grávida, lactante, não fazer o uso dessa planta, tá? E crianças abaixo de 2 anos não fazer o uso dessa planta. Já as demais, o Coronopus didymus e o lepídio virgínico, já são plantas que criança pode fazer o uso dela, sem problema, tá? Grávida, lactante não fazer o uso. Já no caso do Coronopus didymus, por ser um agrião, até pode incluir ele na alimentação nos casos das grávidas, tá? E lactante. Só não pode extrapolar e fazer o uso medicinal realmente. Todo dia, né, começar a fazer o uso dele em forma de tintura, chá, aí eu já não indico. Mas na alimentação tá tudo bem fazer o uso dele. Então, assim, o Chenopode ambrosióides, erva de Santa Maria, né? Você vai utilizar uma colher de sobremesa da planta para fazer a sua xícara de chá. E aí você vai fazer o uso então de 1 a 2 vezes ao dia, por 7 dias, mais ou menos. A segunda você pode fazer suco, pode colocar na alimentação. Se quiser fazer o chá, uma colher de sopa de planta fresca ou uma colher de sobremesa de planta seca para cada xícara de água. 3 vezes ao dia, todos os dias, não tem problema nenhum. A terceira, que é o lepídio virgínico, você vai utilizar a raiz para vermes e você vai ferver por 5 minutos. A raiz dele, e vai fazer o uso aí por uns 7 dias, mais ou menos. Depois vai intercalando para poder combater todos os vermes. Faz o uso por uns dias, depois volta a fazer de novo para eliminar todos os vermes e continuar o tratamento, ok? Já a parte aérea, quando está bem novinha, né, você pode fazer o consumo todos os dias na alimentação, por ser uma punk, ou então você faz o chá conforme o segundo aí, que é o Coronopus didymus, tá ok? São plantas bem parecidas, mas com atividades e usos, né, e formas de fazer diferente. Então, você viu aí como que o nome popular não quer dizer que está correto o uso de uma determinada planta. Então, observa muito isso, se atente a isso, porque isso é perigoso. Você utilizar uma planta simplesmente sabendo o nome popular, porque cada lugar vão dar um nome a uma determinada planta, tá? Então, quer saber informação de qualidade, pesquisa pelo nome científico. Bom, meus amigos, espero que isso tenha ajudado, que essas informações, né, trazidas para você aí algo, né, que seja relevante. Se foi, deixe seu like, se inscreva no canal
E é isso, compartilhe o vídeo, né, para mais pessoas saibam dessa diferença entre as ervas de Santa Maria, entre os mastruz aí, né? Mas é isso, um grande abraço, fiquem com Deus, tá? E até a próxima. Tchau, tchau.